Benai Elohim, filhos de Deus. E ela aparece nitidamente vinculada a presenças não humanas, que nós designamos como anjos, que nada mais são do que mensageiros de uma outra dimensão, se você quiser assim chamar, porque anjo significa mensageiro, e é só isso. E são, de acordo com o livro de Hebreus, designados como espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Pois bem, em Gênesis 6 se diz que os Benai Elohim, esses filhos de Deus não humanos, estiveram na terra. O livro de Enoque nos diz que 300 deles desceram sobre o Monte Hermon, lá no norte de Israel, aonde nós estaremos e, se Deus permitir, aprofundaremos essa noção um pouquinho mais. E diz que eles fizeram uma conspiração, e a conspiração era a seguinte: eles ficaram tão desesperadamente tomados de uma volúpia invejosa em relação à experiência humana do amor, do sexo, da reprodução, do prazer e até dessa mortalidade sôfrega que nós humanos experimentamos, que eles decidiram possuir, como diz o livro de Gênesis, dentre as filhas dos homens as mais belas, e com elas geraram filhos, que o termo grego para designar os filhos desses Benai Elohim, com as filhas dos homens mais belas, o termo é Nefilim. São aqueles que caíram dos caídos. Esses que vieram e que escolheram deixar a sua dimensão. Como Pedro diz na segunda epístola dele, aludindo a esse episódio de Gênesis 6, Pedro diz que aqueles que estavam transgredindo a pregação do Evangelho e se entregando à promiscuidade assemelhavam-se aos Benai Elohim, lá do livro de Gênesis, no capítulo 6, que abandonaram o seu próprio domicílio, abandonaram seus termos dimensionais e resolveram penetrar seguindo após uma outra carne, uma outra experiência que não era deles. Judas, o apóstolo, irmão de Jesus, também escreve no Novo Testamento praticamente as mesmas coisas que Pedro disse. Eles deixaram a sua dimensão seguindo após uma outra carne. Ora, o Gênesis diz que eles produziram com as mulheres esses seres que foram anômalos, que eram gigantes, os varões poderosos que dominaram a eternidade, a antiguidade. Nós hoje olhamos para o conceito de antiguidade com a nossa cabeça ocidental, mas o dilúvio bíblico, que hoje é inescapavelmente um fato admitido antropologicamente por praticamente todos os cientistas antropológicos e históricos, porque são verificados traços de um dilúvio em todas as culturas do mundo, tem essa narrativa, e as narrativas são idênticas praticamente à da Bíblia. A mais parecida de todas vem do épico sumério de Gilgamesh, que conta praticamente a mesma história da Bíblia acerca de Noé e do que aconteceu, de modo que não se pode desprezar, numa época onde os homens não se comunicavam, uma ideia que é universal, dos Nazca, dos Incas, dos índios americanos, aos celtas, aos sumérios mais antigos, a qualquer outro povo da terra, todos eles narram a mesma história, com as mesmas configurações, os nomes são mudados, a quantidade de indivíduos, a descrição do aparato pelo qual eles foram salvos da arca, tem suas variações, mas a história é a mesma. Não dá para simplesmente dizer eles conceberam a mesma coisa sem se comunicarem
na mesma época da história. Esse é um simplismo não científico dizer uma coisa dessa para não apelar para outras compreensões. De modo que o que o livro de Gênesis diz é que esse fenômeno aconteceu. É uma invasão alienígena, vamos assim dizer. A gente, quando ouve falar em alienígena, pensa no Spielberg, ET, não sei o que, essas coisas todas. Mas alienígena é o que é de uma outra natureza e que chega até a nossa. Anjos, portanto, são alienígenas. E esses entes alienígenas tiveram coitos com mulheres e desses coitos nasceram seres anômalos. E não somente isso. Não só esses seres gigantes vieram, mas diz o livro de Gênesis que eles fizeram uma intromissão que perverteu toda a natureza das criaturas na terra, nos dando a entender que alteraram a existência de animais. O livro de Gênesis diz que toda a criatura foi alterada, foi mudada. Houve experimentos, houve mudanças. Hoje a gente chama de engenharia genética. Como é que isso aconteceu naqueles dias? Se foi com esses aparatos da nossa engenharia genética ou simplesmente com outros mecanismos que nos transcendem ainda a compreensão nos dias de hoje, mas foi exatamente isto que aconteceu, a tal ponto que o dilúvio veio como um remédio horroroso, um purgante histórico, inconcebível, porque Deus disse: não dá mais para aproveitar. Tudo quanto era natural, tudo quanto era humano, tudo quanto mantinha a originalidade simples e básica da criação, foi completamente alterado no homem e nas criaturas. Daí aquela história de vamos preservar os animais que não tenham sido contaminados por isso e vamos preservar uma família humana, para dela recomeçar a história planetária. Porque o que antes tinha havido ficou irrecuperável. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a mitologia grega está cheia dos gigantes também. Está cheia dos deuses possuindo mulheres, está... A produção dos deuses com as mulheres são semideuses fortes, poderosos, inteligentes, gigantescos. Na mitologia grega você vê o eco dessa narrativa bíblica presente aqui em todas as coisas. E o interessante é que Flávio Josefos, historiador judeu, que foi considerado pelos judeus um traidor, porque não se entregou à morte, junto com aqueles que estavam lutando contra a presença romana final, depois que os judeus se rebelaram contra Roma no ano 70 desta era. Flávio Josefos lutou contra os romanos até um determinado ponto. Chegou uma hora em que ele viu que eles não resistiriam, ele simplesmente se entregou. E ao se entregar, foi considerado um traidor. E como traidor, se sentiu extremamente culpado. E como era um homem culto e muito ilustrado, ele resolveu que a contribuição dele para o judaísmo seria contar toda a história bíblica numa narrativa não religiosa, porém histórica, numa linguagem que fosse palatável para o mundo greco-romano, mas narrando tudo. E quando ele chega nessa parte de Gênesis 6, ele é tão explícito quando ele diz: quanto aos deuses, ó gregos e romanos, que vós cultuais, eles nada mais são do que os Benai Elohim, que vieram e possuíram as filhas dos homens. Quanto aos gigantes sobre os quais falais, eles nada mais são do que os filhos dessa produção, dos Benai Elohim com as filhas dos homens, conforme a narrativa da Escritura. Essa convicção de que isso foi assim, foi prevalente no judaísmo, toda a história do judaísmo.
Quando a gente chega, por exemplo, na produção do livro de Enoque, que é atribuído a Enoque, o sétimo depois de Adão, mas obviamente não foi Enoque que escreveu, não se escrevia nada naquele tempo. É um pseudepígrafe, ou seja, a história, a tradição oral que viajava foi escrita e atribuiu-se, como era comum na antiguidade, aquela produção a um personagem insofismável. E como Enoque foi aquele que fora arrebatado para não ver a morte e tinha uma importância enorme no imaginário mítico do povo judeu, o livro de Enoque foi a ele atribuído. E é esse livro de Enoque que narra com detalhes essa história essa que aparece no Novo Testamento. Por exemplo, em Judas, no capítulo único, do verso 9 em diante, você vê Judas, irmão de Jesus, o apóstolo, dizendo: como disse Enoque, o sétimo depois de Adão. Aí cita literalmente um texto de Enoque. Tanto quanto Judas, quando faz as alusões aos falsos mestres que deixavam o evangelho, estavam ensinando aquele gnosticismo que dizia: o que você faz com o corpo não altera o espírito, pode fazer o que você quiser. Ele diz: eles são semelhantes àqueles anjos que caíram e que pecaram, seguindo após outra carne, imiscuindo-se com a natureza humana. E como eu disse, Pedro diz a mesma coisa, e Paulo se serve igualmente do livro de Enoque, da cosmologia do livro de Enoque, que dividia as dimensões e camadas espirituais em 10, muito parecida com a teoria das cordas hoje, que é uma derivação da física quântica, e que começou criando 4 categorias, foi para 9, agora já está chegando a 11 categorias dimensionais, muito parecido tudo. De modo que essa ideia vem da narrativa bíblica. E a narrativa bíblica, de certa forma, ilumina o que aconteceu nos povos. E o que aconteceu entre esses povos? Eles foram todos impactados por essa invasão angélico-alienígena. Aconteceu esse fenômeno corrompeu a criação. Por essa corrupção da criação, surgiram esses gigantes que dominaram de maneira malévola a antiguidade, de modo que eu, por exemplo, quando leio a mitologia grega, muito mais do que ficar pensando apenas numa construção fantasiosa, eu vejo naquilo uma descrição que na Bíblia não existe, mas que na antiguidade superabunda, de como foi a presença desses entes de outra dimensão entre os humanos e de como eles usaram e abusaram e impressionaram e impregnaram a natureza humana e mudaram o mundo a tal ponto que nós não seríamos nós e provavelmente não haveria humanidade, não haveria a natureza conforme nós a conhecemos se não tivesse havido a provisão salvadora e redentora do dilúvio. Então, a minha leitura, como eu disse, é o oposto. Conquanto eu creia na construção do inconsciente coletivo, eu creio que esse inconsciente coletivo nada mais foi, nesse caso, do que a expressão dos ecos que tanto gregos quanto outros povos da Terra tiveram em relação ao impacto que acontecera no planeta antes desse grande dilúvio, mas que mesmo depois do dilúvio, os ecos daquele tempo continuaram presentes, agora sim, fomentando um panteão, agora sim, fomentando uma religiosidade, agora sim, fomentando algo que poderia para alguns se pensar e se imaginar como a fantasia projetada da natureza humana somada, gerando o inconsciente coletivo. A meu ver, o que houve foi um fato histórico concreto que foi apagado da civilização humana como realidade
mas os ecos do acontecimento jamais se dissolveram na consciência humana. E por falta de qualquer revelação divina, o encontro mais próximo que os humanos tinham tido com algo tão poderosamente alienígena tinha sido aquela experiência. Daí ela também se proliferar nas suas narrativas idênticas no mundo inteiro. Você vai aos índios americanos, eles contam coisas semelhantes. Os povos de Nazca, no Peru, contavam histórias semelhantes. A mesma coisa os maias, os astecas. De onde vem Thor, dos celtas? De onde vêm todos esses gigantismos presentes no mundo, se não do eco desse acontecimento? Como eu disse, isso foi prevalente no judaísmo. Durante muito tempo atravessou a era cristã e mais. Os cristãos originais criam exatamente assim. Prova disso é Judas, prova disso é Pedro, prova disso são os ecos disso nas próprias epístolas de Paulo. Quando é que isso passou a ser visto de um outro modo? Já foi no século VI da nossa era, quando Agostinho achou que era demais, já com uma mente querendo ficar mais sofisticada, que era demais imaginar que anjos tivessem tido coitos com humanos e que tivessem produzido tudo isso. Então ele, a partir dali, é que começou a desenvolver essa teoria que se tornou prevalente no protestantismo. No catolicismo e no protestantismo virou praticamente um axioma, que dizia o seguinte: não, os Benai Elohim não eram anjos, eram só os descendentes de Sete, filho de Adão. Os descendentes de Sete coabitaram com mulheres bonitas que não eram da descendência dele. E aí houve uma miscigenação, seria o tal do casamento misto. Dali em diante, essa foi a ideia que veio prevalecendo, mas durante milênios não foi assim que a humanidade pensou, não foi assim que o judaísmo entendeu, nem foi assim que os primeiros cristãos, durante 6 séculos, compreenderam o acontecimento. Então eu acho que quando a gente está aqui num lugar como esse, é uma hora interessante para a gente ver como coisas que na Bíblia às vezes são descritas em 8, 10, 12 versículos, porque a Bíblia é de uma economia extraordinária em algumas dessas narrativas, mas que sinalizam, pontuam acontecimentos que até aos nossos dias trazem os seus ecos. Ecos esses que são interpretados hoje pela psicologia de um outro modo. Agora, a interpretação psicológica não faz nenhum sentido? Não, ela faz. Ela faz sentido e faz mais do que sentido, porque ela não só retrata o fato de que a nossa natureza é assim, conforme esses deuses, mas também porque esses deuses nada mais eram do que híbridos humanos vivendo os seus exageros hipertrofiados, hiperpotenciados, de tal modo que o impacto dessa percepção invadiu a universalidade da consciência humana. Então, eu teria muito mais a falar sobre isso, já falei muito sobre isso em outras ocasiões. Eu quero gastar a minha voz mesmo ali embaixo do Areópago, mas eu fiz questão de aqui em cima lhes dizer essa palavra: guardem-na no coração, porque quando nós estivermos no Monte Hermon, no norte de Israel, eu vou recuperar esse tema e aprofundá-lo mais para todos nós. Tá bom, gente boa? Então, eu espero que tenha sido minimamente útil e que vocês não tenham perdido o seu tempo me ouvindo falar sobre este assunto. Vamos descer, vamos até o Areópago, Atos 17 na mão, e é lá que o bicho vai pegar, com a graça de Deus, tá bom?